Hoje, 13 de maio de 2026, vamos então, pela graça de Deus, anunciar, proclamar e ler e publicar o último capítulo de Apocalipse 22:1. Mas nós ainda vamos ter que regravar o 19, que desapareceu. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Oremos, Senhor Deus, agradecemos por esta palavra, por esta revelação de São João e por crer nessa palavra pelo Teu Santo Espírito de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, na cruz que derramou o Seu sangue em graça de salvação para nós e o dom da fé pelo batismo, Senhor Deus, e pela pregação. Chegamos a esta luz e queremos conservá-la sempre, porque te amamos de coração, pelo que Tu fizeste por nós, seres caídos, raça humana caída, pecadora, destinada à condenação eterna, mas Teu sangue nos libertou, nos salvou e nos deu a vitória sobre as potestades, principados das trevas, demônio, Beelzebul, vulto preto, mosca, que leva os cadáveres dos bruxos. Leva a alma dos cadáveres do bruxo. Senhor Deus, tiveste misericórdia da Tua raça, tiveste misericórdia dos Teus eleitos, tiveste misericórdia daqueles Teus filhos que amaste. Conserva-nos, preserva na Tua fé nesse tempo difícil, que GBLQT, perseguição comunista, capitalista, de todas as perseguições, maus e trevas, Tu és triunfante na cruz e no Espírito Santo da ressurreição e da glória eterna à direita do Pai. Amém. Toda dor e toda lágrima do crente é recompensada por esta visão do rio que nos dá a vida. E eu não podia, nem deveria dizer que me foi dado também, de certo modo, vê-lo. Não conheço nada tão atraente nem tão lindo ao nosso coração e olhos. Que galardão! Apocalipse 22, 2 textos no meio. De cada da sua rua, em cada lado do rio, havia árvore da vida, produzindo 12 tipos de fruto, e dava seu fruto todo mês, e as folhas das árvores eram também cura das nações. Então haverá nações, mas como serão essas nações sumidas no tempo do estado perfeito, eu não sei dizer, na terra. Haverá então aqueles como anjos, ressurretos em corpo glorioso como Jesus, no céu, e na terra as nações. Apocalipse 22, 2, e a terra será sem mar. E não haverá sol nem lua, porque o sol e a lua serão o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que o tempo não vai ser mais como era, o ano solar e o mês lunar. Apocalipse 22, 2. Eu nunca vi esta árvore, mas pelas lindas e majestosas árvores que tenho visto na terra, a da vida é inigualável, suponho, já que não posso nem deveria dizer que já vi o Espírito da vida. É só bênção o que nós temos a comentar sobre esse Jesus maravilhoso que nos abriu o acesso à árvore, o fruto da vida, que estava fechado pelo arcanjo com espada de fogo depois que Adão e Eva trouxe para a raça humana o pecado e a queda. Apocalipse 22, 3 texto. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estarão nela, e os seus servos o servirão. 4. E eles verão a sua face, e os seus nomes estarão gravados nas faces deles. E ali não haverá morte. Eles não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o seu Deus os iluminará e eles reinarão para sempre e sempre. Nota 22, 3 a 5. Qualquer carreira que tivemos nessa vida é passageira, mas a carreira do Rei de Jesus é eterna. E sua maldição, prisão, processo, choro, ou dor, ou morte, sigamos esta carreira e almejemos o registro da vida e coroa de ouro, puro, real e sacerdotal. Aleluia e graças a Jesus Nazareno venceu a morte. Apocalipse 22, 6 texto. E ele disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 6, 7. O Verbo infinito, que seja fruto, nos informa que Deus, ao longo das nações, 400 anos
para preparar o reino de Cristo em Sião. Deus dá a nações 400 anos para amadurecerem e darem seus frutos para Ele e para a sua glória. Para Deus, meses de 1000 anos é breve. Né? A Bíblia e seu conhecimento e prática traz a felicidade das nações. Texto bíblico diz: feliz é o povo cujo Deus é Yahvé da Bíblia. Apocalipse 22, 8. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então ele me disse: atenta para o que tu porque eu sou teu e de teus servos, conservo os profetas que guardam as palavras deste livro. Adora apenas a Deus. Nota: João registra o protocolo do céu. Se Deus Pai, Filho e Espírito Santo é adorado, mas todos são amados, por maior que sejam os méritos. Então nós não podemos adorar nem Maria no céu, nós temos que adorar somente o Filho e o Pai pelo Espírito Santo. Então ele me disse: atenta, pois, que tu faças isso, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos, os profetas, e dos quais guardam as palavras deste livro. 22:10. E ele disse-me: não ceres as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto continue sendo injusto, e com aquele que é imundo continue sendo imundo, e aquele que é santo continue sendo santo. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. 22:13. Texto: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Precisamos meditar muito, nota, para compreender todas as revelações destes 5 versículos que impedem a adoração de anjos que vêm quando Jesus envia e não devem ser adorados. Entender que Jesus deve ser obedecido até o nosso juízo de vida e que ele tem recompensa eterna e infinita para os seus e castigo também. E não tem tempo para brincadeiras de mau gosto ou palavras, que devem guardar as palavras que têm bênçãos, que é o princípio da força forte quântica que forma a matéria dos quarks e gluons e átomos, núcleos e prótons, que é o criador do espaço e tempo e matéria e que é o salvador hipostático da criação humana, que é o operador do Espírito Santo. Apocalipse 22:14. Texto: abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham devido direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Nota 22:14. A palavra revelada e iluminada pelo Espírito Santo do Cristo é o caminho da justiça e santidade, do acesso ao céu, à casa do Pai e da sua graça, que não há outra ciência, filosofia ou ideologia eficaz. Isto é a fé. Saudoso professor Duímio Holland, tínhamos na Faculdade de Brasília, certa noite de estudo, na sala de aula, pedido para que nós escrevêssemos o que é fé. Eu acho que esse aí é um conceito muito bonito sobre o que é fé. Seguimos com Apocalipse 22:15. Porque ficaram de fora os cães e os feiticeiros e os devassos, assassinos, idólatras, que quer que seja, e pratique a mentira. Então, quanta guerra aí de assassinos, né, de gente inocente, criminosos, e mentiras ideológicas e ganâncias, né? E aqui apostasia, cães, né, cães, aqueles que rejeitam a palavra, a fé depois de conhecê-las. Feitiçaria, bruxaria, ver tanto essa maçonaria luciferiana que nós temos aí pelo mundo, dos líderes, né, nos Estados Unidos principalmente, como vimos os democratas aí, os Bidens da vida e os
Obamas da vida e o islamismo, falsas religiões, todos ficarão de fora, porque são religiões de mentira, são idolatrias e ideologias de mentira e ganâncias, de violência, de guerras, assassinas, de perseguição, censura à igreja, cristãos, martírio de cristão, todos eles ficarão de fora, serão condenados pela vingança da espada que sai da boca do cordeiro na sua ira. E agora, no estado eterno, eles não entrarão na Jerusalém celeste, mas servirão de sinal do juízo da verdade de Deus no lago de fogo. Diz Isaías que todas as nações verão esses condenados para sempre. Apocalipse 22:15, a perdição humana começou com a mentira e os mentirosos serão julgados talvez para o do juízo final, o encerramento do juízo final, pois seu pecado é mais complexo e profundo, pois é espiritual e intelectual e sobe aos céus do Criador. Por isso devemos tomar muito a operação deste pecado que o diabo inventou, a mentira. Apocalipse 22:16. Em Jesus, para testificarmos destas coisas que me enviou, né? Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Estrela da manhã que a gente vê, é a estrela que anuncia o dia, a luz, né? O poder, o calor, o sol, a lua, a criação. E a estrela da tarde anuncia as trevas, boqué. Muitas vezes os tradutores erraram, Jerônimo errou, porque a estrela no original era boqué e ele, lá naquele capítulo, ele traduziu como Lúcifer, a estrela da manhã, né? Apocalipse 22:16. Nota, repare que Jesus não envia um espírito humano, mas o seu anjo, arcanjo, para testificar das visões ao apóstolo. Este é o seu método. Não envia evangelistas humanos do céu. Isso pode desagradar a muitos, mas que vem Maria, que vem outros espíritos, mas no Apocalipse nós vemos que Deus envia anjos, né? Claro, também há aqueles que estão no céu, nos tronos, mas aqueles já estão ressurretos no corpo glorioso, como o de Jesus. E claro, e há Jesus, mas todos eles num corpo glorioso para ministrar, e não um espírito sem corpo glorioso, como muitos pretendem, né? Apocalipse 22:17. O espírito de a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede vem, e aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Então Deus dá a salvação, a sua palavra, o seu espírito, o batismo gratuitamente. É preciso querer vir para recebê-lo. 22, 18. 17, nota. Ora, a água e a vida são a operação do movimento da criação, qual seja a palavra revelada, evangélica, o Espírito Santo derramado que opera em Jesus e para Jesus. Somos servidores deste processo da glória do Pai, e que privilégio, esperança, recompensa e galardão, riqueza de amor e ciência e eternidade. Louvemos e sigamos. Apocalipse 22:18, texto. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro, se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22:19, texto. E se alguém tirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22:18 e 19. Jesus adverte ao anjo que o consagrou, que rejeita a revelação, quem rejeita a revelação rejeita o espírito da profecia, que é a inspiração do Pai e do Filho, e como este na eternidade, e como este entrará nas portas da Jerusalém celeste. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente eu venho rápido, amém. Assim
Seja, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Amém. E em amor. Também aqui fizemos outras notas deste texto final, Apocalipse 22, 18. Portanto, declara todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará o flagelo descrito neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. 22, 20. Aquele que testemunho dessas palavras afirma com toda certeza, bem rapidamente. Amém, Maranata, vem Senhor Jesus. 22, 21, que a graça do Senhor Jesus estejam todos. Amém e aleluia. Apocalipse 22, 18 a 21, nota, o próprio Vaticano tem oficialmente relativizado o pecado GBLTQ+, no mundo, com o Papa Leão XVI e o documento oficial do Concílio de 2026, recente, o que causou o sede-vacantismo da Congregação dos Padres Franceses da Ordem do Bispo Lefebvre, os redentoristas. Veja que estes sacerdotes são que defendem o pecado GBLTQ+, são maiores pecadores que os próprios católicos GBLTQ+, pois conhecendo a palavra de Jesus, mudam a percepção do pecado para não perder clientes. Por isso, João alerta: todos os pregadores mestres da doutrina têm maior responsabilidade. Diz o apóstolo Tiago: não queiramos ser todos mestres, porque os mestres têm maior responsabilidade que os leigos. Fazer a tradição errada também é grave pecado, já que os fizeram este com grego de texto eclético. Os maçons fizeram isso com grego do texto chamado eclético, do Vaticano Sinaítico. Cópias que iam sendo descartadas porque as igrejas que falam grego não as consideravam corretas, porque tinham 3.000 erros contra o texto grego recepto, aceito e majoritário, mantido pelas igrejas com língua grega materna, em cópias, até hoje, com mais ou menos 5.000 dos autóctonos dos apóstolos. O Dr. Wilbert Pickering, na família 35, preservou com 95% o grego autóctono, aquele grego que foi escrito nos primeiros documentos autóctonos, nas cópias que ele estuda. O Dr. Wilbert Pickering ainda está vivo, com a graça de Deus, eu creio, mora em São Paulo, eu acho. Ele estudou desde adolescente, jovem, filho de missionário, todas as matérias em grego e cotejou todos os manuscritos que ele tinha na família 35, você pode comprar, que ele atesta também um livro sobre em português já traduzido, que a palavra de Deus foi preservada. E Deus preservou a sua palavra, aquela que foi copiada das primeiras mãos de os escribas que registraram o que falou os apóstolos e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Dr. Pick, na família 35, também o texto recepto e o texto majoritário são fontes de traduções verdadeiras e fiéis à palavra de Deus original. Então, nós temos essa preservação. Infelizmente, os seminários no exterior, quando vieram para o Brasil, já tinham ensinado aos seus pastores a errância da Bíblia, a não preservação, mais um texto de grego que surge sem ter nenhuma certeza da preservação das palavras gregas que foram faladas e escritas pelos apóstolos, os evangelistas e tradutores. Então, hoje nós temos que ter esse cuidado, porque faz muita diferença. Por exemplo, Apocalipse capítulo 5, 9 e 10. Se você mudar o tempo verbal da pessoa, você vai entender que aqueles 24 anciões eram anjos e não homens. Mas se você incluir no tempo verbal a primeira pessoa, quando eles dizem que Deus os tirou e os salvou, você vai perceber que não são anjos, mas são pessoas, são a igreja ressurreta, salva, em corpo glorioso, com Jesus, atendendo no trono de Deus com Jesus, o Pai. Então, simples mudar da pessoa do verbo
na tradução, no manuscrito, já faz uma diferença enorme para a teologia e para a verdade. Por isso que João é tão severo em dizer que não podemos acrescentar nem tirar nenhuma palavra. O GBLQ+, eles tentam tirar o sentido das palavras. O documento do Vaticano, Papa Leão XIV, o Concílio, para defender essa questão do pecado GBLTQ+, eles subjetivam, relativizam aquilo, como se aquilo fosse uma forma de amor, demonstrar tolerância ao pecado. E isso não é uma forma de amor, pelo contrário, é uma forma de desprezo e consideração pela alma dos pecadores que se perdem e serão condenados por causa desse pecado abominável. Portanto, nós, mestres, né, da palavra, que estudamos, pregadores, nós não podemos temer, porque os que temem, que são medrosos de ser perseguidos, censurado, preso, morto, desapropriado, exilado, eles serão primeiro que não herdarão o reino de Deus, que não passarão pelas portas do portão da Nova Jerusalém Celeste, no céu, nem comerão da árvore do fruto da vida, e nem verão a face do Pai, nem terão seu nome inscritos, né? Então, nós não podemos temer a vida, os bens, as torturas, perseguições, a morte, ou qualquer outra coisa. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus para o Pai, e nada nos separará dessa salvação bendita na cruz de Cristo e a sua vitoriosa e triunfante ressurreição. E não precisamos temer nem o mal, nem o inferno, nem os homens, porque quem será contra nós se Deus está conosco? Nos dará todo o recurso, todo o triunfo, toda a vitória em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Agradecemos a Deus por tudo que tem nos dado de benefício. Se você também quer esse Deus maravilhoso, confesse seus pecados, aceite Jesus como teu Senhor e Salvador, faça morada do seu Santo Espírito, procure um batismo, uma comunidade. Você já é cristão, nos assiste, peço que dê um like, compartilhe, dê essa oportunidade de ouvir essa palavra para as pessoas que estão se perdendo, amigos, pastores, sacerdotes, missionários, evangelistas, etc., vizinhos, leigos, ateus, para que eles façam remissão do tempo, que Jesus está voltando, Maranata, Senhor Jesus, e aceitem a salvação da sua alma, e escapem da perseguição da alma, do cadáver das pessoas que são bruxas. Os cadáveres se mexem, já diversos médicos dizem, e oficiais do IML, que os cadáveres se mexem e urram quando moscas do Beuzebu, das moscas, vêm buscar a alma dos bruxos, das pessoas sem fé, dos ateus que morrem fora da graça de Cristo, fora da fé de Cristo. Então não faça isso com sua alma é muito preciosa. Também evite ao máximo perder sua saúde, se deprimir, se colocar numa posição sensível de estresse e de suicídio, porque o diabo quer levar sua alma, quer matar você. Então, procure viver num lugar mais calmo, mais um ambiente ecológico, né? Um sítio, uma chácara próximo do seu trabalho, mas num ambiente saudável, num ambiente silencioso, que você descansa sua alma, seu organismo, seu corpo também. Uma alimentação saudável, procure alimentação, cuide do templo do Espírito Santo, que é você, nosso irmão também em Cristo, já tem o Espírito Santo pelo batismo, pela fé, graça, e para que nós todos nos reunimos nessa grande cidade de Jerusalém Celeste um dia, no céu, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, todos os irmãos, todos os santos, profetas, Abraão, Isaac, Jacó, e todos aqueles que são eleitos são salvos pela graça e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a sua assistência para o canal TV Notícia Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto no YouTube e para o Grupo Cruz e Força e Poder no WhatsApp. Ainda temos o custo do pendrive, R$ 40 o custo do pendrive, mais envio, o custo texto, áudio, para você ouvir enquanto cozinha, enquanto você faz a limpeza da casa e vai fazendo seu curso em áudio de teologia bíblica cristã, só pedir só pelo grupo Cruz e Força do WhatsApp, ok? Aí a gente, no particular, a gente envia para você o pendrive com as aulas e os arquivos. Esse que falou Alfa, oferecimento Ministério Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória do Mestre para o grupo Cruz e Força. Canal que já falamos, dê um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima oportunidade, com a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo para você, sua família e seus vizinhos. Até a próxima oportunidade. Vos deixo Alfa.